Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nossos companheiros batalhadores da juventude e os guerreiros servidores que estão em greve. Nós tivemos hoje à tarde uma atividade aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente teve a oportunidade de discutir com um pouquinho mais de propriedade os números da Prefeitura, a possibilidade de reajuste ou não. Aliás, era para isso que a atividade foi convocada, para isso que ela servia. E, para surpresa, não nossa, porque a gente já tinha visto isso, mas para surpresa dos vereadores presentes e provavelmente da população que acompanhou aí a transmissão do evento e também das pessoas que puderam acompanhar aqui fisicamente, presencialmente, a Prefeitura mais uma vez não apresenta dado nenhum. O representante do governo veio de mãos abanando e assim saiu, limitou-se a justificar que não ia apresentar nada, porque aqui não seria espaço de debate sobre os números da Prefeitura, o que é curioso, né? Porque a Câmara de Vereadores, ao que me consta, é onde se fiscaliza de fato os números, se debate e se vai a fundo averiguar a verdade dos fatos. Bom, a gente já vinha explicando isso há tempo na imprensa e para a categoria, a incapacidade da Prefeitura de provar a sua argumentação. Argumentação, né, que tenta justificar o não atendimento da pauta de reivindicações dos servidores. Hoje a categoria mais uma vez está em greve, porque o nosso patrão, o prefeito municipal, a Prefeitura de Joinville, se nega a minimamente recompor o salário dos servidores, dos seus trabalhadores. Num contexto em que todas as categorias da cidade e da região já tiveram reajuste de salário, inclusive acima da inflação. Se nós lembrarmos aqui, os têxteis, os plásticos, mecânicos, metalúrgicos, comerciários, todos esses companheiros já resolveram sua negociação desse ano e todos eles tiveram no mínimo 8% de reajuste. Se nós compararmos com as negociações que estão sendo fechadas nas cidades vizinhas, nós passamos vergonha em Joinville. Garuva concedeu 11,5% de reajuste aos seus servidores. Itapoá concedeu 10% de reajuste aos servidores. Jaraguá do Sul, 8%, Araquari, 8%, São Francisco do Sul, 8%. E Joinville, a maior cidade do estado, um dos maiores PIBs do sul do país, do Brasil, oferece para os seus trabalhadores 4% de reajuste. Numa inflação que na nossa database já está em 7,16%. Na prática, a Prefeitura quer condenar o trabalhador do Serviço Público Municipal a ficar 3,16% mais pobre esse ano, o que é inadmissível. Com a deflagração da greve, a Prefeitura melhorou a proposta, é verdade. Ofereceu 1,5% lá para novembro e agora, ontem, mais 1,6% para janeiro de 2014. Ou seja, eu estou falando de uma inflação que nós apuramos de 1º de maio de 2012 a 30 de abril de 2013, a 30 de abril, esse é o período, já está vencido, e a Prefeitura diz que vai terminar de recompor isso em 2014, ou seja, são 2 anos em que o servidor público municipal vai ver o seu salário sendo corroído pela inflação, sem contar esse novo período inflacionário que já começou a contar desde o dia 1º de maio. Agora, quando a gente fala de números, chega a ser risível querer discutir os números com a Prefeitura. Até porque ela vai para a imprensa essa semana e admite que ela não consegue ter controle nem do total de servidores que ela emprega hoje. Está lá, Jornal Notícias do Dia, de anteontem, tem uma coluna em que o porta-voz do governo diz: o nosso sistema de RH um dia aponta um número de servidores, outro dia aponta outro número, e nós vamos ter que buscar um outro sistema para buscar um dado confiável. E se ainda fosse uma variação de 20, 30, 40 pessoas, mas é uma variação de 300, 400 pessoas. Gente do céu, pasmem. O município de Joinville não consegue precisar o número de pessoas que ele emprega. Como é que nós vamos confiar em qualquer dado relativo à folha de pagamento, então, da Prefeitura? Para quem que a Prefeitura está pagando, afinal? O montante que ela diz que paga. E se falou muito em guerra de números. Eu quero fazer uma provocação para que a gente
elimine essa expressão. Acabe com a expressão guerra de números. E vamos nos pautar não em informações do sindicato ou em informações da prefeitura, mas em informações que estão consolidadas no Tribunal de Contas, por exemplo. Por isso que a gente encomendou um estudo do DIESE, todo mundo conhece, uma entidade neutra, não está nem do lado do governo, nem do lado do sindicato, assessora aí tanto governos quanto empresas, quanto sindicatos, e o DIESE apresentou uma planilha, um estudo que eu deixei cópia aqui com os vereadores, que mostra que com base nos dados consolidados da prefeitura, o último dado consolidado da prefeitura, é possível, dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura reajustar o nosso salário no limite prudencial em 11,6% e até o limite máximo, que é 54% da receita, em 17,48%. Ou seja, entre 11% e 17%, a prefeitura poderia reajustar o salário hoje, sem hoje extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora, atenção, não nos interessa só o dado estático de hoje. E como seria o comportamento da receita e da despesa do município em todo o ano de 2013? Como seriam os dados consolidados daqui a um ano? Uma equipe técnica de servidores da própria prefeitura elaborou um estudo para nós também, com estimativa. E não por pedido nosso, mas por precaução desses mesmos técnicos, eles estimaram um crescimento da receita do município muito abaixo do que a realidade vem mostrando nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a prefeitura cresceu acima da inflação em 2010, 7,91%. Em 2011, 9,76%. Em 2012, 12,69%. Crescimento vegetativo da receita da prefeitura acima da inflação. Aí, simulando o reajuste de 12,16%, que é o que o sindicato apresentou, nós fecharíamos um dado consolidado em 2013, subestimando a possibilidade de crescimento da receita da prefeitura, com um comprometimento de 49,74% da receita do município. Abaixo do limite prudencial, muito distante do limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Gente, que se acabe a discussão de números e que se restabeleça a base da discussão que, na verdade, sempre foi essa, que é uma discussão política, de decisão administrativa, burocrática e política sobre a campanha salarial, sobre o reajuste dos servidores de Joinville. É uma decisão administrativa da prefeitura não reajustar os salários dos servidores. É uma decisão econômica, na medida em que a prefeitura faz a opção em economizar com o trabalhador para fazer investimento em publicidade, em pequenas obras, ou sei lá em que seja. Não tiramos o mérito da prefeitura em fazer obra, né, pagar fornecedor, tem que fazer isso mesmo, mas não às custas dos seus trabalhadores. Porque a missão principal da prefeitura, a primeira obrigação dela, é oferecer serviço público, gratuito e de qualidade para a sua população, inclusive educação, que é o que os jovens vêm reivindicar. Essa é a primeira obrigação da prefeitura. Para isso, necessariamente, tem que valorizar o servidor, o trabalhador que executa o serviço. De outra maneira, é impossível garantir atendimento para a população. Então, a gente faz um apelo aqui, viemos aqui para esclarecer os senhores vereadores, mas para fazer também aqui um apelo público ao governo, mais uma vez, para que reveja a sua proposta, atenda à reivindicação do sindicato e da categoria, não só com relação ao reajuste, mas também vários itens da pauta de reivindicações que foram ignorados pelo senhor prefeito. É tempo, está nas mãos do governo acabar com a greve, está nas mãos do governo restabelecer o atendimento que a população precisa e merece. Mas, volto a dizer, com base na discussão como ela tem que ser, a discussão política, de vontade política de colocar Joinville em primeiro lugar, os cidadãos joinvilenses em primeiro lugar, como tem afirmado o prefeito, e não mais chutando números, não mais falseando dados na imprensa, que isso não ajuda na discussão, muito pelo contrário.
Obrigado pelo espaço, conto com a colaboração também dos vereadores, faço apelo aqui ao líder do governo e à bancada que apoia, ao governo que interceda também em nome dos servidores, em nome da categoria, em nome da população de Joinville, para que o governo Udo Deller, de pronto, de imediato, resolva essa situação. Obrigado.